Opa, e aí pessoal, aqui é o Shen, eu espero que vocês estejam bem. E cara, faz um bom tempo que eu não apareço aqui pra fazer um vídeo como esse, né? Eu tenho postado só os cortes aí de Dragon Ball Z, o pessoal tem gostado bastante. E toda vez que eu posto alguns shorts de Dragon Ball Z, o pessoal pede pra eu continuar, então eu vou continuar postando esses shorts, fiquem tranquilos. Mas eu quero voltar a fazer esse tipo de vídeo aqui, conversando com vocês, já que eu não tenho feito mais lives. Faz tempo que eu não apareço em nenhuma live, faz tempo que eu não apareço lá no canal do Rafa também. A gente tá pra marcar uma live, fiquem tranquilos, esse ano vai ter live, tá? Vão voltar as lives, talvez aqui no meu canal, talvez no canal do Rafa, mas a gente vai ter live vindo por aí. Calma que tá só no começo do ano, tem muito conteúdo de Dragon Ball pra sair esse ano, se os vazamentos estiverem certos, né? E a gente tem um evento para acontecer agora, no dia 25, se eu não me engano, de janeiro. E talvez a gente tenha mais informações aí sobre o remake de Dragon Ball Super, sobre o novo filme de Dragon Ball, porque o Dragon Ball Super Super Hero já saiu faz um bom tempo. E talvez sobre o novo jogo, que eu espero que seja ou um novo Dragon Ball FighterZ, talvez um Dragon Ball FighterZ 2, que eu ficaria muito feliz porque eu amo fighting game, ou talvez um Dragon Ball Xenoverse 3, um Xenoverse 3, que eu também ficaria muito feliz. Eu acho que se saísse um Xenoverse 3, ele seria o jogo definitivo de Dragon Ball, porque era pra esse jogo ser o Sparking Zero, mas a Bandai conseguiu enterrar, conseguiu matar o jogo, tá? Então vamos esperar aí pelas novidades. O jogo é uma das coisas que eu mais tô hypado, porque como vocês sabem e quem acompanha o canal sabe que eu adoro jogar, então eu tô muito ansioso pra ver esse novo jogo aí. Agora sobre o remake de Dragon Ball Super, eu não vou falar muito sobre os vazadores, sobre quem tá vazando, eu não vou falar informações tão técnicas assim, porque esse não é o meu foco, tá? Se você quer saber informações mais técnicas, mais profundas sobre o possível remake de Dragon Ball Super, eu recomendo você ir lá nos canais parceiros, que é o Budokai, o canal Budokai, e o meu perfil Geek. Eu vou deixar o link dos canais deles na descrição aqui desse vídeo. Dá uma olhadinha lá se você quiser algo mais profundo, uma análise mais profunda desses vazamentos, tá? Que os caras, cara, eles estão 24 horas vendo sobre vazamento, os caras estão atentos a tudo, eles têm informações privilegiadas, eles sabem onde buscar informação. Então se você quer saber exatamente o que está acontecendo, é lá no canal deles, fechou? Aqui eu só tô para dar minha opinião e para falar o que eu acho e o que eu espero sobre esse remake de Dragon Ball Super, se ele for acontecer. Primeiramente, eu sinceramente fiquei bem feliz de saber que a gente pode ter um remake de Dragon Ball Super. E aí você vai perguntar, pô Shen, mas você não queria um remake de Dragon Ball Clássico? Um remake de Dragon Ball Z? Cara, de Dragon Ball Clássico eu acho um pouco complicado, porque a gente sabe que o Dragon Ball Clássico ele era um pouco mais pesado, ele é um anime um pouco mais pesado, e hoje em dia é complicado fazer esse tipo de anime, por mais que eu acredito que dê certo. A gente vê aí exemplos como Chainsaw Man, né, que tá dando super certo, foi um sucesso absoluto. A gente vê Jujutsu Kaisen, que também não é um animezinho leve, tá? Jujutsu Kaisen eu considero um anime um pouco pesado, mas a gente tem Bleach também, que tem muita violência e coisas do tipo, só que o Dragon Ball Clássico não é nem voltado tanto pra violência, que ele tem algumas piadas que hoje em dia não iriam cair muito bem. Então eu acho que no caso de um remake de Dragon Ball Clássico, eu fico com o pé atrás deles deixarem muito light, deles tirarem a essência de Dragon Ball Clássico, que é exatamente o humor. O humor de Dragon Ball Clássico, do jeito que ele é o que faz o Dragon Ball ser Dragon Ball. E Dragon Ball Z eu acho que seria mais plausível um remake, porque dá pra adaptar bem. O maior foco ali do Z são as lutas, então o meu medo seria apenas a censura, né? Censura de sangue, algumas cenas, então esse é o meu medo. Só que eu acho que não aconteceria, porque a gente vê ali que quando aparece algum flashback de Dragon Ball Z, como no filme do Dragon Ball Super Hero, como no Daima, a gente vê que as cenas são muito bem feitas e não parece ter uma censura ali. Então eu gostaria que o Dragon Ball Z Remake, caso aconteça algum dia, fosse exatamente como foram mostrados no flashback lá em Dragon Ball Daima. Aquelas cenas são absurdamente lindas, tá? Então é aquilo que eu espero de um possível remake de Dragon Ball Z. Agora, de Dragon Ball Super, eu acho que é a oportunidade perfeita pra fazer um remake, porque Dragon Ball Super, a animação e a história do anime foi um completo fracasso. O Dragon Ball Super só se sustentou porque ele carregava o nome Dragon Ball e carregava personagens como Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Frieza. Foi isso que sustentou o Dragon Ball Super. Ele não se sustentou porque ele é um bom anime, ele só sustentou pelo nome, pela marca Dragon Ball. Se você pegasse aquela história, aquele molde de Dragon Ball Super e aplicasse novos personagens, seria um completo fracasso, tá? Seria um completo fracasso. Posso afirmar que a esmagadora maioria das pessoas só assistiu porque carregava o nome de Dragon Ball. O Dragon Ball Super não é um anime bom, tá? Ele
ele fez coisas insanas. O Torneio do Poder lotou estádio, derrubou a internet, só porque era Dragon Ball. Basicamente isso, tá? Então, o Dragon Ball tem um peso muito grande. E a gente vê que mesmo uma produção ruim de Dragon Ball, uma produção abaixo do nível de Dragon Ball, do que Dragon Ball merece, ainda assim faz muito sucesso. O Daima tá aí como exemplo, né? Por mais que o Daima tenha uma animação impecável, eu gosto muito da animação do Daima. Não confundam a animação com traços, tá? Em alguns momentos os traços do Daima não me agradam, só que a animação é muito bem feita. Você pode pausar o Daima, você pode pegar quase qualquer frame ali vira um wallpaper. Isso é bizarro, tá? Então a gente vê que o Daima, ele tem uma animação muito boa, só que a história é um completo ponto de interrogação. A história de Dragon Ball Daima é qualquer coisa. Agora vamos sair um pouco disso e vamos falar mais sobre o remake de Dragon Ball Super. Por que que eu acho, novamente, por que que eu acho que Dragon Ball Super precisa de um remake? O Dragon Ball Super pra mim deixou uma lacuna muito grande, cara. Ele simplesmente deixa aquele gosto amargo. Sempre que a gente lembra de Dragon Ball, a gente lembra de Dragon Ball clássico, de Dragon Ball Z, até mesmo de Dragon Ball GT. A gente tem um carinho ali por essa obra, por essas obras, principalmente Dragon Ball Z. Só que o Dragon Ball Super, ele fica um misto, ele é uma confusão, a gente não sabe o que sentir em relação ao Dragon Ball Super. Vem tudo bonitinho ali, Dragon Ball Z, chega no Dragon Ball Super, é essa grande bagunça. Então eu acho que o Dragon Ball Super, ele precisa ser consertado e tem um público para atingir. Meu único problema é que atualmente a produção de Dragon Ball não sabe reconhecer o seu próprio público. A gente viu isso com Dragon Ball Daima. Claramente eles estavam perdidos ali. Eles tentaram atingir todos os públicos e acabaram meio que não atingindo quase ninguém, assim. O Dragon Ball Daima, se eu não me engano, ele ficou no top 10, mas ele não chegou nem no top 3 ou top 5 animes mais assistidos, se eu não me engano, tá? Ele ficou entre o top 10, só que, cara, Dragon Ball deveria estar em top 3 facilmente. Se fosse uma boa produção de Dragon Ball, estaria facilmente no top 3. Então, eu acredito que agora, no momento atual, com as tecnologias que a gente tem, com a IA, que eu acredito que a IA vai ser utilizada pra gente ter uma animação perfeita, e eu não ligo se for utilizada, tá? Desde que a IA seja bem utilizada e eles consigam usar ela pra melhorar, pra agilizar e pra aperfeiçoar a animação, eu acho que vai ser muito bem-vinda, porque a animação de Dragon Ball Super é um completo fiasco. Pelo menos do começo ali até a Saga Black já dá uma leve melhorada, só que tem muitos momentos ruins, e o Torneio do Poder ela melhora consideravelmente, só que ela ainda é muito inconsistente. O problema de Dragon Ball Super é essa inconsistência, sabe? Incoerente, inconsistente, coisas do tipo, e isso incomoda muito, cara. E outra coisa, eu acredito que Dragon Ball Super atualmente ele pode ser um anime um pouco mais maduro, um anime um pouco para um público-alvo um pouco maior, porque as pessoas, as crianças, a grande massa de jovens que assistiam Dragon Ball Super antigamente cresceram, tá? Então muitas crianças assistiam Dragon Ball Super e hoje em dia elas têm 16, 18 anos, 20 anos. As pessoas que assistiam Dragon Ball Super quando tinham 10 anos lá quando ele saiu, hoje em dia tem 20 anos, sabe? Vão fazer 21 anos. Então tem muita criança hoje em dia que ainda gosta de Dragon Ball, só que eu não sei se as crianças são o maior número de público, assim, sabe? Eu não sei se elas são a grande massa que assiste Dragon Ball, eu não sei. Eu acredito que essas pessoas cresceram, eu acho que o Dragon Ball atinge mais os jovens, então o pessoal ali da casa dos 15 aos 25, aos 30 anos. Claro, muitas pessoas mais velhas assistem Dragon Ball, pessoas na casa dos 40, 50, porque o Dragon Ball é um anime muito antigo, né? Então, tem muita gente que ainda ama Dragon Ball, que assistiu desde o clássico e acompanha até hoje. E se você olhar, essa pessoa também tá insatisfeita com os últimos lançamentos de Dragon Ball, que foi Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima. Eu acho que o Dragon Ball Super, se ele for bem feito e bem executado, ele tem a chance de trazer o público de volta, de unir o público de Dragon Ball e de alavancar o Dragon Ball para um nível, cara, que acho que a gente nunca viu antes, tá? Porque é óbvio que é muito mais acessível hoje assistir Dragon Ball. Antigamente não era mais complicado, a gente assistia na TV, comprava um DVD pirata. Hoje em dia, a gente entra na internet e assiste Dragon Ball Z de cabo a rabo, Dragon Ball clássico, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Então é muito mais fácil. Eu acho que se o Dragon Ball Super fizer o Dragon Ball Super Remake for um trabalho bem executado, ele vai simplesmente quebrar todos os recordes de visualização de Dragon Ball, tá? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sobre a animação, eu espero que a animação seja impecável, eu espero a animação acima do nível de Dragon Ball Daima, e olha que o Dragon Ball Daima já foi muito bom. Eu não aceito nada abaixo de Dragon Ball Daima, cara. Eu não consigo aceitar que Dragon Ball Super Remake, cara, já que é um remake, ele tem que ser extremamente bem feito, senão não faz o menor sentido. Qual é o sentido de você lançar um remake pra lançar com
mesmos defeitos que a obra original tinha. Não faz sentido, o remake tá ali justamente pra corrigir erros, corrigir a história e corrigir a animação, que foi um fiasco em Dragon Ball Super. Então é isso que eu espero do remake, tá? Eu não sei se ele vai ser fiel ao mangá, se ele vai ser o remake 100% do anime, se eles vão pegar algumas coisas do anime, algumas coisas do mangá, eu não sei ainda. Tem muita gente que tá falando que vai ser um remake 100% fiel ao mangá, tem gente que fala que vai ser um remake fiel ao anime, tem gente que fala que vão juntar partes boas do anime e do mangá. Eu não sei, eu não me importo, eu só quero que seja bom. Eu não ligo se eles mudarem coisas do mangá, desde que seja bem feito. Assim como a gente vê que tem vários fillers em Dragon Ball Z que são bem feitos, que eles conseguem adicionar coisas boas à história, sabe? A gente comentava muito isso lá na live que a gente fazia no canal do Rafa sobre Dragon Ball Z, analisando os episódios de Dragon Ball Z, que a Toei, cara, muitas vezes ela lançava um filler que complementava a história de uma forma boa. Não era aquele filler jogado, assim, igual Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, todos os fillers não fazem o menor sentido, são completamente jogados no meio da história, sabe? Fica um buraco ali. O filler seria pra ele... O filler, cara, a função dele seria preencher uma lacuna, sabe? E, na minha opinião, não é simplesmente para ter um episódio jogado às traças ali, um episódio qualquer no meio da história. Só que a Toei não consegue executar isso em Dragon Ball Super, não conseguiu executar isso em Dragon Ball Super. E eu espero que eles consigam executar isso agora. É basicamente isso, cara, é isso que eu espero do remake de Dragon Ball Super. Eu espero correções, espero muitas melhorias, espero uma animação impecável. Sinceramente, se não for pra ser assim, eu espero que nem lancem. Eu espero que lancem um Dragon Ball Daima 2. Eu prefiro um Daima 2 do que um remake de Dragon Ball Super mal feito. Lança um Dragon Ball Daima, sei lá, coloca fanservice, coloca transformação, coloca luta, porque pelo menos as lutas de Dragon Ball Daima são boas. Tirando a luta final contra o Goma, porque o Goma... A animação é muito bem feita, só que o Goma é um vilão terrível, é um vilão horrível, não faz o menor sentido. Mas eu espero que as coisas melhorem pra Dragon Ball daqui pra frente. A gente tá falando isso há muito tempo, há muitos anos, desde o filme do Broly. A gente espera que Dragon Ball Super tenha uma melhora, a gente espera que Dragon Ball Super volte. Até hoje não voltou e eu sinceramente prefiro, tá? Se você perguntar pra mim, pessoalmente, eu prefiro um remake de Dragon Ball Super do que a continuação de Dragon Ball Super. Porque não, pra mim não faz sentido você pegar Dragon Ball Super e continuar ele agora a partir da saga Moro com uma animação incrível, com uma adaptação fiel ao mangá, sendo que o começo é um lixo. Então vai ser muito difícil, seria muito difícil assistir Dragon Ball Super por completo, sendo que lá do começo do Batalha dos Deuses até a saga, até o Torneio do Poder é uma coisa horrível, e aí depois do Torneio do Poder pra frente, Saga Moro, Saga Granola, etc, seria um anime perfeito, um anime incrível, com animações belas e coisas do tipo. Pra mim não faz o menor sentido, não encaixa. Então ia ficar aquele negócio tipo, porra, eu vou ter que assistir o Dragon Ball Super ruim pra chegar no Dragon Ball Super bom. Então eu espero que o remake conserte isso, que seja bom do início ao fim. Que a gente pegue ali o Dragon Ball Super pra assistir desde o Batalha dos Deuses até a saga do Black Frieza, e que seja algo bom, que seja algo coerente. É isso que eu espero de Dragon Ball Super Remake. E bom, eu falei pra caramba aqui, eu precisava desabafar, então acabei falando muito rápido também, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender o meu ponto aí, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Eu pretendo trazer muito mais vídeo do que eu tenho trago ultimamente. Não vou deixar mais esse espaço aí de 1, 2, 3 meses. Então toda semana a gente vai ter vídeo, pelo menos um vídeo pela semana. Tem muita coisa de Dragon Ball vindo por aí, então quando tiver o evento eu vou postar muito sobre o evento, eu vou postar tudo que rolou lá, tá? Eu vou assistir e vou trazer pra vocês aqui as minhas considerações, e eu espero que esse ano seja incrível pra Dragon Ball. Eu espero que esse ano seja incrível pra todo no geral, pra todos, pra tudo e pra todos, pra gente, pra você que tá assistindo aí, que seja um ótimo ano. Mas em especial, cara, eu tô carente de Dragon Ball, cara. Eu tô carente de um conteúdo bom, tô carente de ver uma animação bem feita, um anime bem feito, um filme bem feito, feito com carinho, sabe, pros fãs, feito com paixão mesmo, aquela animação que você olha pra animação e você sabe que o cara deu a alma ali, ele, cara, tem o sangue do cara naquela animação, assim como eram os filmes antigos de Dragon Ball. É só você pegar o filme do Janemba, por exemplo, cara, você vê que tem a alma do cara tá naquele filme, sabe, a alma do Yamamuro tá naquele filme do Janemba, cara. Então, eu espero que a gente veja mais produções como essa no mundo de Dragon Ball, espero muito, eu tô muito ansioso pra ver esse evento, eu espero que você também esteja, e, cara, vamos torcer, vamos fazer uma Genkidama aí de energia boa pra que Dragon Ball volte ao auge e esse ano seja um ótimo ano pra Dragon Ball, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, eu espero que você tenha curtido, tamo junto e falou!